Os desigrejados servem o anticristo. Pastor Rodrigo Mocelin. Lamentável. Este é o maior absurdo que poderia ser dito nos dias atuais. As chamadas igrejas, como são conhecidas, não passam de instituições com fins lucrativos. A verdadeira igreja somos nós. Muitos deixam de frequentar os cultos por se decepcionarem com seus líderes. A instituição em si jamais será mais importante do que as ovelhas de Cristo. Portanto, querido irmão, se você se considera um desigrejado, mas ainda assim tem temor a Deus e aguarda com esperança a volta do nosso Senhor e Salvador, siga buscando se instruir. Leia a Bíblia suplicando auxílio do Espírito Santo para o entendimento. Não acredite no que o ser humano diz. Busque na fonte. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, Cristo deixou bem claro o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, ninguém está se opondo a Deus ou querendo se assentar no trono de Deus, como este vídeo está afirmando. Isso é um absurdo total em se dizer de pessoas que abriram os olhos. Neste vídeo, vemos claramente ser dito que pessoas chamadas desigrejadas possuem o espírito do anticristo. Mas, diferentemente do pastor que diz pessoas que me seguem, os desigrejados não querem ser o foco. Estes simplesmente buscam entender o puro e verdadeiro evangelho. Vamos ler alguns comentários do vídeo em questão. Um deles diz o seguinte: essa fala mais afasta do que atrai. Uma pena julgar assim uma pessoa que tem certeza que nada a afastará do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em outro podemos ler: desta vez não concordo com o que foi exposto. Tem muitos cristãos que estão de fora e não se posicionam contra a igreja, nem aos ensinamentos bíblicos. Eu não conheço ninguém assim. Pelo contrário, conheço pessoas que estão fora da igreja e não propagam mentiras, ou que estão a serviço de Satanás e não se colocam como Deus. Em resposta deste mesmo comentário temos: é isso aí, o pastor errou feio e também poderia dizer que ele serve a Mamon, o deus do dinheiro, porque ele também quer os dízimos do povo. E na Bíblia, dízimos não é e nunca foi como eles dizem que é o dinheiro. Outra resposta lemos: concordo com a irmã, é o meu caso, estou sempre procurando. Outro nós lemos: se perdeu o pastor, melhor excluir o vídeo. Mais um irmão comenta o seguinte: assim como o senhor fala dos desigrejados, os pastores de hoje servem a Mamon? Porque só falam em dízimos e sabemos que dízimo nunca foi dinheiro. Em resposta temos: um desigrejado serve mais a Deus do que Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Agenor Duque e R.R. Soares. Mas um irmão se posiciona. Ele diz: pastor, você é um homem de Deus, mas não creio neste ensino. Somos igreja, o corpo de Cristo, e precisamos congregar-nos, ou seja, nos reunir como o corpo de Cristo, o que pode ser feito em casas. Inclusive, o modelo bíblico de Atos era a igreja. As pessoas se reuniam em casas. Esse modelo de templo é romano. É um sistema que está caindo, apodrecendo. Tem homens de Deus, mas a maioria são cães devoradores, como cita Ezequiel 34, Apocalipse 22, versículo 15. Mais um irmão aqui que comentou. Nós destacamos o comentário dele, que diz: sacerdote, mais uma vez você afrontando quem não mexe com você. Dessa vez você foi longe demais. Dizer que temos um quê de anticristo é nos nivelar com o mais baixo padrão espiritual. Não nos julgue tão mal. Em outro comentário lemos: sinceramente, não entendi, ou não sei o que fez chegar a uma conclusão desta. Lamentável. Em outro lemos: Rodrigo, temos diversos pontos em comum, mas nesse ponto discordo radicalmente de você. Você trabalha com uma visão estereotipada de desigrejado. Eu sou um cristão pós-institucional e não sou contrário ao culto. Por outro lado, as igrejas institucionais são um terreno muito mais fértil para servir ao governo do anti-messias do que os cristãos pós-institucionais. Concordo que existem muitos revoltados, mas isso não invalida o fato de existirem muitos dispostos a dar continuidade à pregação do Evangelho para além das 4 paredes de um templo, até porque daqui a um tempo, ou as igrejas institucionais farão parte do sistema do anticristo, ou serão perseguidas e desaparecerão. Aí então, todos precisaremos ser cristãos pós-institucionais. Grande abraço. Seguimos lendo aqui mais um interessante comentário.
do irmão que diz: argumentação infeliz. Já comentei em outro vídeo que admiro muito o senhor, mas nessa questão posso afirmar com veemência que o senhor está completamente enganado. Em resposta, lemos: porém, ninguém é perfeito, todos nós temos algum ponto de vista equivocado. Não deixarei de ser inscrito. Se possível, gostaria de um e-mail do senhor para contato, para que pudéssemos conversar sobre essa temática. Uma irmã também diz: imagina se ele iria abrir a boca dentro do templo dele para falar que os desigrejados estão certos. Obviamente, ele ia perder fiéis. Risos. Uma irmã responde: iria acabar com a manipulação dos fiéis e com a mamata. Risos. Em mais um, lemos: até entendo ele não concordar com o cristão que não frequenta nenhuma igreja, mas dizer que isso é do anticristo foi viagem total. Seguimos aqui lendo mais alguns comentários. Um irmão diz: que afirmação perigosa! Desde quando o senhor é detentor do livro da vida? Tenha muito cuidado, pastor, com a vaidade do conhecimento. Que Deus tenha misericórdia e que suas graças se estenda aos dos ditos desigrejados e promova-nos mesmo o verdadeiro arrependimento para a vida em Cristo. Mais um comentário. Lamento por este título, não é verdade, e esse título não pode falar por mim, como alguém que não está dentro de uma congregação. Como cristão, admiro este pastor. Gosto de ouvi-lo e sua posição é muito séria, mas classificar desigrejados desta forma, um erro absurdo. Vamos ler mais um comentário interessante aqui. O irmão diz: a palavra desigrejado não existe nos dicionários. Ficar em uma igreja que não ajuda o ser humano ao caminho do céu também não adianta. Adorar a Deus não é só em Jerusalém, mas em todo lugar, inclusive a casa de cada um, é mais seguro do que às vezes estar na igreja, no meio de fofoqueiros que a Bíblia condena. Em resposta, lemos: né, isso! Não tem como ser desigrejado sem a igreja. O templo do Espírito Santo de Deus somos nós mesmos. Em resposta, também lemos: eu também não entendi muito bem essa colocação. Se for para ir em uma igreja congregar com um monte de gente que não entende nada da palavra, não respeita os mandamentos, melhor ficar em casa. Mais um aqui interessante que lemos, diz assim: quem é você, pastor, para julgar as pessoas desigrejadas de anticristo ou servos de Satanás? Gosto muito dos seus vídeos, mas tem hora que você só fala asneira. E por fim, destacamos também mais um comentário aqui de uma irmã que diz: só será salvo quem tiver em uma igreja? Pois bem, lemos aqui a opinião de alguns irmãos lá no vídeo em questão. E você, o que pensa a respeito disso? Que a paz de Cristo esteja com todos. Até a próxima!